Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. E hoje, nessa terça-feira, dia 9 de maio de 2023, vamos falar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que não foi nem um pouco boa para os times paraenses. Com a finalização da rodada, Remo e Paysandu ficaram de fora do G8, da Série C, com o Leão dentro da zona de rebaixamento. Fique por aí que tá começando mais um Podzão. Então, rapaziada, começando mais um podcast aqui no portal Roma News. Lembra de deixar o like aí nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e dar o like também em outros produtos nossos que estão aqui no youtube.com/Roma News. Hoje, Lucas Neves, do portal Roma News, repórter de esportes. Fala, Lucas, tudo bom, mano? Fala, galera, tamo junto, vamos lá. E também o Arlen Thiago, como sempre nessa parceria, fez um ano já, né, de parceria Roma News e Futebol Paraense, né, Arlen? Tudo bom, mano? Positivo, fez um ano, tudo bom, Alexandre, Lucas, a galera que acompanha aqui a gente no Podzão. E é isso, vamos aí pro segundo ano. Apareceu pra mim as lembranças de quando fizemos o aperto de mãos, eu, você e a Ana Pérez. Ana, verdade, lá na sala dela. Exatamente, parceria duradoura, graças a Deus. Me manda essas fotos aí, viu, Alexandre? Vamos lá. Pra eu colocar no meu Insta. Rapaziada, a segunda rodada da Série C foi bem ruim, né, pra dupla Repar. Remo e Paysandu saíram derrotados. Diria eu que pior pro Remo, porque jogou em casa, né? Mas o Paysandu também lamenta um resultado que teve muita influência da arbitragem. O primeiro a entrar em campo foi o Remo, jogando no Mangueirão, foi a estreia do Leão em casa nessa Série C e perdeu por 2-1 para o Botafogo da Paraíba. E ontem, lá no Orlando Scarpelli, o Figueirense bateu o Paysandu por 2-0. E na tabela, o Paysandu acabou ficando em 12º com 3 pontos e o Remo lá na 19ª colocação com 0 pontos, junto com Aparecidense, Volta Redonda e América de Natal. Dessa rodada que foi ruim tanto para Remo quanto para Paysandu, qual que é o destaque de vocês? Quem que se saiu pior, na opinião de vocês? Cara, com certeza o Remo, né? Situação complicadíssima, torcida azulina aí na bronca, era um começo que ninguém esperava. Nas redes sociais a gente viu o torcedor já fazendo as contas, né? Plena segunda rodada, vai pra terceira. Pra não cair, né? As contas pra não cair. Já tá fazendo, o torcedor mais otimista, né? Fazendo as contas pra ir pro quadrangular. Então, realmente uma situação crítica. E é muito triste a gente falar isso, né? O Paysandu o Paysandu jogou muito bem o primeiro tempo, né? Contra o Figueirense. Poderia ter saído com um resultado bem melhor. A gente vai falar aqui da arbitragem e tudo. Mas eu acho que pro Remo ficou pior o cenário. Eu vou na mesma linha de raciocínio do Lucas, porque o Remo estava jogando em casa, né? Muita expectativa para a estreia em casa diante da torcida. Um campo que ele já conhece, ali o Mangueirão, né? Já fez os jogos aí, alguns jogos lá no Mangueirão, então já tem uma certa adaptação. E assim, o Remo, ele sofre ali tava fazendo pressão o jogo todo, pô. Tava em cima ali do Botafogo, né? Teve alguns lances ali que poderia ter feito gols, mas ali eu teve um lance, né? Até postei no meu Instagram lá, que foi um chute fraco no meio ali, onde o atacante do Remo poderia, não lembro quem é agora, mas ele poderia ter finalizado melhor. E isso poderia ter mudado o resultado do jogo, né? Se o Remo fizesse pelo menos 2 ali no primeiro tempo, que tinha condições de fazer esse número de gols. Mas numa bola ali, eu digo que o jogador do Botafogo, ele jogou para a área, assim, né? Aí se antecipou o atleta do Botafogo e fez o gol. E surpreendendo o Vinícius, né? Que ele não esperava que ele iria fazer aquele chute. Tanto é que ele estava de costas pro gol e, assim, eu acho que muita expertise do atleta ter se antecipado e feito aquele segundo gol do Botafogo. Ruim demais pro Remo, né? Porque aí já começa a preocupar. Mas para mim, eu penso que seja a partir da 5ª rodada, se não tiver alguns resultados positivos, aí já começa a ligar o sinal de alerta. Já que a gente falou mais do Remo, vamos continuar na toada do Leão. Tem muita gente reclamando da falta de letalidade do Remo. O Remo não consegue ser letal
quando chega ao ataque. Primeiro lance do jogo, praticamente, o Jean Silva dribla o goleiro do Botafogo da Paraíba, fica sem ângulo, aí ele toca pro Richard Frango dentro da área, ele chuta. O Remo poderia ter aberto o placar ali. Depois, o Jean Silva tem uma outra oportunidade, ele entra cara a cara com o goleiro do Botafogo, acho que Sim. até esse lance que tu estás falando. Não foi essa do Richard Franco, Foi, que ele chutou fraco e no meio. E aí o Jean Silva tá cara a cara, ele tenta bater cruzado, mas ele não tira o suficiente do goleiro, do Mota, e acaba ficando no meio. Boa defesa do goleiro do Botafogo da Paraíba, ex-Paysandu, né, que até deu uma zoada Deu no aquela Remo. encarnada, né? Falou que nunca perdeu pro Remo. Agora pelo Botafogo e nem quando jogava pelo Paysandu. Mas questões de números. O Botafogo da Paraíba, se eu não me engano, ele teve 2 escanteios, um gol e uma bola no travessão do Vinícius. O Remo teve 11 escanteios na partida e nenhum dos 11 conseguiu finalizar uma bola no gol defendido Não, pelo e teve Mota. uma do Pablo lá que ele entrega a bola praticamente. Erro ali. Ele bate o escanteio curto não, né? Porque Isso. foi para a entrada da área. Não, na realidade, ele toca pro defensor, o defensor vai tentar colocar essa bola na área, só que aí chega o jogador do Botafogo e mete ali um contra-ataque. Aí eu acho que é o Jailson que para na cara do gol do Vinícius. Né? Cara, ali uma falha, ali um descuido do time do Remo que não pode acontecer na Série C. Cara, o Remo ele teve mais posse de bola, Sim, mais finalizações. finalizações, mas não foi efetivo. O Pablo Roberto parece que tá de salto alto, não Tem sei. gente já falando que ele tá com a cabeça no São Paulo. Pois Parece é. que o São Paulo já demonstrou muito, não pouco, muito interesse no Pablo Roberto, e torcedores já questionam a presença dele no time do Remo. Já teve aquela galera que foi stalkear e já viu que o Pablo Roberto já segue o São Paulo. É super normal seguir o São Paulo, né, gente? É um Sim. gigante do futebol nacional. Correto. Mas já tem gente falando que ele tá com a cabeça no Clube Paulista. E eu questiono essa falta de letalidade do Remo mesmo. O Botafogo da Paraíba, nos 2 chutes claros que teve pro gol, 2 finalizações claras, uma foi no travessão e as outras 2 entraram, né? Enquanto o Remo faltou um pouco do time ser agudo, né? Faltou. E também outra coisa, né? No Remo e no Paysandu, ambos os goleiros criticados aí. Por parte da torcida. Eu não sei se vocês concordam, se o Vinícius falhou no primeiro gol, se deveria Tem ter aquela saído. máxima, né, de que bola na pequena área é do goleiro, Não, né? foi Foi um muito- chute foi muito praticamente, forte, né? né? É queimar-roupa Eu ali. não acho, eu pessoalmente acho que ele não falhou. Não. Também Eu acho que tava não. de frente assim, né? Tava assistindo lá, eu tava atrás do gol do Remo. Então foi assim, eu acho que 1 metro da trave primeiro do pau, lado né? direito. Foi muito Foi forte, 1 metro cara. assim, A e ele tava no cabeçada- meio. O Vinícius tava no meio, aí não tinha como pegar. Que do jeito que a bola vem, tocou ali, já era. Muito Agora, forte. 2 jogos, 2 derrotas pro Remo, contra o Remo, né? O Remo perdendo os 2 primeiros jogos, e na vice-lanterna dessa Série C. O próximo jogo já é no domingo contra o Amazonas, um time que foi campeão amazonense, tem muitos jogadores conhecidos, se eu não me engano, o William Fazendinha tá lá, o Sassá tá lá também, o jogo vai ser no Baenão. Foi um tiro no pé da diretoria azulina marcar esse jogo contra o Botafogo da Paraíba no Mangueirão, visto que o Baenão, o Remo tá 100%. Todos os jogos do Baenão na temporada o Remo venceu. Cara, é complicado, né? Muita gente questionou. Eu pessoalmente acho que não. Eu acho que a diretoria acertou. Por quê? É a estreia do Remo. A torcida era para ter ido em peso, a torcida não compareceu em tão bom número assim. Eu acho que poderia ter criado um ambiente. E o time, ele tem que jogar, cara, independente do campo. Eu acho que o time do Remo tem que aprender a jogar no Mangueirão, pô. O Baenão, beleza, Caldeirão, importante, realmente. Mas eu acho que o Remo tem que se adaptar. Não tem que ter essa de jogar bem só no Baenão. Assim, eu acredito que a diretoria imaginou isso, né? Que iria dar casa cheia, Mangueirão e tal, uma renda ali boa. Mas não foi o que aconteceu, né? Ali o lado do próprio Remo, lado A, teve um número de pessoas considerável, mas que caberia ali no Baenão. Né? E eu penso que não aconteceu o que eles esperavam, que lotasse o Mangueirão, estreia na Série C, o time vindo embalado, mesmo diante de uma derrota na primeira rodada, mas vindo embalado do Parazão, não aconteceu o esperado. Agora, no Baenão, eu falei Mangueirão, né? Agora, no Baenão, eu acredito que a mesma atmosfera criada no Parazão,
Eu acredito que eles vão criar agora nesse jogo, esse próximo jogo contra o Amazonas que fez uma boa temporada, né, na Série D, agora está iniciando aí a Série C, com jogadores aí relevantes, né? E assim, o Remo tem as possibilidades aí de emplacar, né? Iniciar logo aí a Série C, né? Colocar o time para jogar, como o Marcelo Cabo falou na entrevista, né? Tem que mudar a postura, né? O novo campeonato não é Parazão mais. A gente sabe que no Parazão existem umas certas limitações ali dos atletas que atuam no campeonato, e Série C é muita corrida, né? É muita velocidade. É então... isso que eu ia perguntar para vocês. Eu li, inclusive, dar os créditos na coluna do Carlos Ferreira hoje, ele falando que o Remo atua como se fosse um time de Série B. Isso não é ruim, né? É um time que, tecnicamente, no Parazão, sempre se sobressaiu aos adversários, tirando o Paysandu, que é confronto equiparado e é clássico. Mas, tecnicamente, o Remo acabava superando o adversário. Agora, na Série B, acho que na Série C, fica claro ainda que o Remo é superior tecnicamente a alguns adversários, a maioria deles, acredito eu, mas a correria acaba equiparando muito a parada, e garra, sangue, tudo aquilo que o torcedor gosta de falar, acaba deixando o jogo mais igual, e o Remo não tem isso, né? Não tem pegada de Série C. Será que é isso que falta no time do Leão? Eu acho que é por aí mesmo, essa vibe, né? Os jogadores entenderem. Por exemplo, eu soube que o Marcelo Cabo, ele é o primeiro... É a primeira Série C dele. Primeira né? Série C, né? E é a primeira Série C de muitos jogadores do elenco azulino. Correto. Né? Então, assim, é diferente a Série C para a Série B para a Série A. A Série D são diferentes, é interessante, né? Mas esses campeonatos têm a sua peculiaridade. E na Série C, a gente vê que o campo já melhora em relação à Série D, né? Os jogadores já são mais ali rápidos, né? Na tomada de decisão. O nível técnico é maior. Também, O campeonato estadual, né? A antiga Série B, eu acho que dos anos 2000, 90, né? Se transformou a Série C agora. O nível tá bem mais em cima. Como eu falei no começo, né? Questão de pontuação. Se o Remo jogando no Bainão, mostrando sua força, conquistasse todos os pontos, porque tem 9 partidas ainda em casa. Sim. Aí a gente descarta o Repá, que é, né? Clássico. Ninguém sabe. Campo neutro, Pode dar Mangueirão. o resultado que for é válido, né? Aí o Remo tem 8 partidas no Bainão, somando 3 pontos em todas, 24 pontos. E não dá o que chegou ano passado. Que o 8º colocado do ano passado foi 26 pontos. Ou seja, o Remo teria que ganhar todas as partidas em casa e ainda somar pontos fora, né? O que é muito difícil. Assim, pelo nível do futebol atual do Remo. Então preocupa o cenário, sim. Eu acho que o Remo pode ficar de fora do G8. Isso é muito preocupante, né? Ruim, né? Porque tendo em vista o investimento que foi feito, né? Todo um planejamento e tal. Já era para estar o Remo e Paysandu ali na parte superior da tabela. Agora vamos atravessar o Almirante Barroso, vamos lá para os lados da Curuzu, porque ontem o Paysandu perdeu para o Figueirense 2-0, um jogo muito, muito bom. Gostei de assistir o jogo do Paysandu, o jogo do Figueirense também. No Orlando Scarpelli tinha toda aquela polêmica das torcidas que se enfrentaram no jogo do ano passado pelo quadrangular, teve caso de polícia, enfim, Paysandu punido com perda de 2 mandos de jogo, né? Perda de mando não, né? Jogando de portões fechados. E o Marquinhos Santos na bronca com a arbitragem, porque nas minhas contas teve um pênalti em cima do Igor Fernandes que não foi marcado, teve outro pênalti duvidoso em cima do Mário Sérgio, o do Igor Fernandes mais claro, sim, mas o do Mário Sérgio duvidoso, pelo menos, e a expulsão do Jaci. Cara, eu nunca vi uma expulsão daquela, sinceramente. A gente vê muito lance bizarro aí no Campeonato Brasileiro, mas uma expulsão daquela foi, cara, incrível. Eu tava na transmissão da Home FM, falta houve. Tava ouvindo, viu, Alexandre? Ouvi ontem. Ouviu? Você tava vindo de Castanhal, tava ligado aqui no rádio. Falta houve. Eu acho que isso é inquestionável. Mas acho que nem pra cartão, cara. Acho que ali no máximo um cartão amarelo pro Jaci tava de bom tamanho. O Genilson tava chegando na cobertura muito bem, ele ia chegar inteiro no lance. E a minha pergunta pra vocês é a seguinte: o quão foi prejudicial essa arbitragem de ontem para essa derrota do Paysandu contra o Figueirense? Cara, foi muito, assim. O primeiro tempo do Paysandu é como se ele estivesse na Curuzu. Ofensivo, né?
A estreia do Marquinhos Santos, primeiro jogo dele à frente da equipe bicolor. Aí vem a falha do Thiago, né? A equipe tava bem, vem a falha do Thiago crucial. E no começo, primeiro no segundo tempo, O já a Jaci é expulsão, expulso, né? aí meio que matou o Paysandu, que ainda tentou reagir, né? Chegou um pouco, mas não deu. Acho que a expulsão foi crucial para o resultado. Eu acho que alguns erros, tomada de decisão ali, equivocados tanto dos jogadores quanto da arbitragem, né? Que influencia, cara. Infelizmente, assim. Por exemplo, ali foi um erro, né? Do Thiago ali. Cara, foi uma falha. Uma não foi falha, um frangaço. E agora Ele bate roupa, né? Pra te Verdade. ver como que os atletas da Série C, os jogadores, né? Eles são muito velozes. O atleta já estava em cima do Thiago. Parece que esperando ali um rebote. Eu acho que ele já vai com esse pensamento, né? Ele viu o chute e ele já estava em cima. Geralmente, o goleiro, quando ele faz em 2 tempos essa defesa, né? Quando ele dá uma falhada ali, E o que me chamou a atenção é que o chute nem foi tão forte assim, né? Pro Thiago ter que rebater assim veio quicando, né? na frente dele, né? Aí na hora dele encaixar, ela saiu ali do controle e o atleta já estava em cima do Figueirense, né? Já estava em Bruno cima. General, que foi Sim. quem fez o gol. E fez logo o gol, mas o Thiago, ele defendeu várias ali. Fez assim como o Wilson, né? Se não fosse o Wilson, o Paysandu teria saído com pelo menos 4 gols naquele jogo. Tem uma finalização do Giovani muito boa, outra do Igor Fernandes e tem uma do Genilson de voleio, que ele acerta um balaço e o Wilson faz defesa. Só pra gente falar da arbitragem, eu tenho aqui os cartões amarelos. Foram 11 amarelos e 2 vermelhos. Os vermelhos todos pro Paysandu. Dos amarelos pro Figueirense, Robson Alemão, Andrew, Elias, Wesley Gaúcho, Guilherme Pato e Alexandre Narbal, que é o preparador de goleiros. 6, né? Pro Paysandu, Vinícius Leite, Mário Sérgio, Luiz Felipe, Giovani e Bruno Alves, além dos 2 vermelhos. O Kelvin, que foi expulso no banco de reservas, o que é um absurdo, um jogador ser expulso no banco de reservas, né? E o Jaci nessa arbitragem, na expulsão mal marcada, né? Tá muito ruim, né, essa arbitragem aí na Série C. C. A gente tem que ser justo, né? O pênalti do Paysandu contra a Aparecidense não foi pênalti. O gol do Muriqui contra o Botafogo da Paraíba estava impedido. Essa expulsão do Jaci, o pênalti não marcado em cima do Igor Fernandes. É enfim. muito lance crucial, né? O pênalti do Amazonas em cima do América de Natal em cima do Amazonas. Que nível o goleiro muito abaixo, cara. Mão, né? Às vezes a gente fica na bronca, né? Tá criticando, tá prejudicando o time do Norte, favorecendo o Sul. Mas se a gente for fazer um levantamento, é o nível baixo da arbitragem mesmo. A gente fala muito da arbitragem paraense, a arbitragem nacional também passa por um Agora eles delicado, passam por um processo de preparação, né? Assim, intenso. Por exemplo, eu estava vendo aqui o Fernando Castro, né? Que é o diretor de arbitragem da federação. Aqui os árbitros paraenses, né? Ele fez uma questão de... usou equipamentos tecnológicos para medir a velocidade, quanto tempo eles estão correndo em jogo. Então, aqui está buscando, né, esse aprimoramento dos árbitros, né? Agora, da CBF tem uma qualificação melhor, subentende-se, né? E esses tipos de equívocos, eles são cruciais, cara. Será que não cabia pra um VAR? Não falar aquela questão das casas de aposta, que o pessoal levanta essa hipótese, né? Tem alguns casos muito recentes, graves, né? Cara, se isso acontecer é complicado, né? Cara, a CBF tem tanta grana aí, né? Será que não dá pra bancar um VAR? Eu acho que os clubes da Série C, para essa temporada já não tem mais como, né? Mas eu acho que a partir do ano que vem tem que fazer uma pressão muito forte na CBF para conseguir o VAR no campeonato inteiro. Fase de grupo, fase de classificação, quadrangular e final. Entendeu? Sim. Eu acho que a pretensão maior tem que ser essa. Olha só, são times aí relevantes, né? Do futebol nacional. Cara, a gente fala aqui de Paysandu, Náutico, Figueirense, Náutico, América de Natal, Remo, CSA e o Operário. Acho que são os 7 maiores dessa... Times que recentemente estavam disputando Série B, quando não Série A, isso, né? Levando em consideração Figueirense, né? Enfim. CSA também. O Náutico, o CSA,
O América de Natal, que vem numa fase ruim, mas é um gigante, né, do futebol nordestino. Enfim, levantar uma outra peteca aqui para vocês. Remo e Paysandu estão com goleiros sendo criticados em momentos que a torcida questiona muito a presença deles. Será que é hora de Marcelo Cabo e Marquinhos Santos pensarem numa troca de goleiros? O Remo tem o Zé Carlos e o Vitor Lube como reservas. O Paysandu tem o Gabriel Bernard e o Alain Bernardon. Qual a opinião de vocês sobre a titularidade de Thiago Coelho no Paysandu e Vinícius no Remo? Eu acho que o treinador Marcelo Cabo, principalmente, tem todo o direito de trocar, porque o momento é esse. A situação do Remo é mais crítica. O Paysandu, ele tem a cara dessa Série C. Todas as Séries C desde que caiu, né? O Paysandu avançou. Essa primeira fase, o Paysandu domina, ele já sabe jogar. Então eu acho que o Thiago Coelho pode ser mantido na equipe, né? Vamos ver os próximos jogos. O Paysandu só tem que regular essa pegada final na próxima fase, que é o quadrangular, entendeu? Agora o Remo preocupa com essas 2 derrotas aí. Assim, são atletas experientes, né? Que para você colocar um agora, eu penso que tu terias que utilizá-los no parazão, né? Dar uma certa minutagem aos goleiros. Agora, Vinícius e Thiago, para trocar agora, eu acho que fica muito... É perigoso, né? É perigoso, porque assim, eles podem estar vivendo aí uma má fase, mas eu acredito que com o decorrer do campeonato, né, as coisas se normalizem. E colocar goleiros, né, em jogos assim, digamos, você faz 3 rodadas de resultado bons, né, e você ali coloca um goleiro para dar uma certa experiência para ele no segundo tempo, né, os goleiros reserva, o Vitor Lube, né, e seria interessante, né, mas não colocar de cara assim eu acho perigoso. Mas se numa partida um goleiro entra, reserva, pô, e ele surpreende, aí dá sequência pro cara, né? Eu acho justo. Da terceira rodada, a gente vai ter quinta-feira, o jogo foi antecipado, né? Ipiranga e Paysandu lá no Colosso da Lagoa, e no domingo Remo e Amazonas no Baenão. O Paysandu vai para o seu segundo jogo fora de casa nessa Série C e o Remo para o segundo seguido dentro de casa. Dá pra gente esperar bons resultados da dupla Repá? Cara, o Paysandu vai jogar já depois de amanhã, né? Ficou curta, né? E de pelo que eu soube, né? foi pedido da própria diretoria, porque já tava lá em Santa Catarina, já vai pra Erechim, não precisa voltar pra Belém, né? Não sei, né? Espero que isso não seja um tiro no pé, essa decisão aí. Agora, eu acho que o Paysandu pode sim fazer um bom resultado, apesar de difícil. E o Remo já tá na pressão, né? Obrigação vencer. Tinha gente falando que nessas 3 primeiras rodadas era coisa de 7 pontos. Tinha gente até projetando 3 vitórias. Se sair com 3 já é lucro. É verdade. O Paysandu, se vier com empate de lá, né, no mínimo aí já tá bom, né, vai a 4 pontos. Agora o Remo tem que vencer, né? Depois de 2 derrotas, tem que buscar aí essa vitória para dar uma acalmada aí no ânimo da torcida, que sabe que torcedor paraense, ainda mais remista, é fanático, né? E já começa as cobranças aí. E é aquela situação, né? O treinador já fica ali, a torcida já fica... Agora, quem traria... a gente não consegue enxergar, né? Tendo em vista que o Marcelo Cabo, ele, no Parazão, pô, tava na graça da torcida. Cara, um mês atrás era ídolo, né? É ídolo, né? Um nome que eu vi a torcida levantando aí é Hélio dos Anjos no Remo. Também vi muita gente já pedindo o Hélio dos Anjos no Remo. Como a torcida é, né, rapaz? Rapaz, o passional a gente não pode julgar, né? É verdade. Tá certo. Senhores, muito obrigado. Valeu, Lucas. Valeu, é nóis. Valeu, Arlen. Como é que a galera faz pra acompanhar o teu Instagram lá? Olha só aqui, ó, @futebolparaense lá no Instagram. E falar um detalhe também, né? Olha só, uma esperança. O Vitória no passado não fez uma campanha muito boa, mas no segundo turno ele reverteu a situação, classificou e subiu, viu? Então, se tá assim ruim agora, isso é de certa forma positivo, porque aí a diretoria se mexe, o elenco se mexe para tentar reverter essa situação e mudar aí o quadro.
Então é isso, rapaziada. Estamos conversados, beleza? Esse podcast teve parte técnica de Vitor Fujihira, o nosso querido Fuji, que está atrás das câmeras. E eu acho que quem vai editar é o Alisson, correto? O Alisson Ali Show vai editar esse podcast pra gente. A gente volta na semana que vem para falar dessa terceira rodada da Série C e também sobre os demais campeonatos, porque vai começar as decisões do Parazão, né? Terceiro lugar e também a grande final do Campeonato Paraense de 2023. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Um grande abraço, tamo junto.